últimas semanas do tempo comum, antes do Advento, a Igreja nos faz escutar trechos dos livros dos Macabeus, que contam aquela verdadeira guerra cultural que aconteceu nos últimos trechos da Escritura, os últimos profetas, os livros sapienciais, os livros dos Macabeus. Eles registram esse impacto que aconteceu entre aquela primeira grande globalização cultural que aconteceu na história, que é chamado de helenismo, momento em que o modo de ser, de pensar, a língua, os costumes, a arquitetura, a arte, essas manifestações culturais adquiriram a forma dos gregos, uma exportação que aconteceu pela mão de um não grego, mais amante da cultura grega, que era o Macedônio Alexandre o Grande, e depois os seus seguidores. E um pouco a moda grega pegou o mundo inteiro e foi dando um formato para a vida civil, para a organização, para as cidades, de todas as formas se seguia, né? Depois o próprio Império Romano vai ser grande agente da helenização, da forma grega de ser. Então, diante dessa cultura que se afirmou com uma força tremenda, vitalista antes, Israel teve uma reação bastante articulada nas colônias judaicas fora da terra de Israel. Houve um diálogo entre a cultura e a fé de Israel e aquela cultura grega, cultura helênica. Uma das grandes marcas disso foi a tradução do Antigo Testamento, da língua grega, que aconteceu em Alexandria, a versão dos 70, que foram os 70 sábios, 72 sábios que traduziram do hebraico para o grego do Antigo Testamento. E essa grande tradução é muito importante para a história do cristianismo, porque foi ela que é citada nos evangelhos, a versão grega, e ela foi usada pelos primeiros cristãos, na liturgia cristã. Sempre a fonte do Antigo Testamento dos primeiros cristãos foi a tradução grega, do Antigo Testamento. Depois houve aquele encontro da sabedoria judaica com a grega, com o Filão de Alexandria. Houve uma série de aproximações. Por outro lado, Israel entendia que era portador de uma sabedoria que não vinha dos homens, mas de Deus. E começou a fazer uma reflexão, toda uma meditação sobre a sabedoria. Aquela que a gente encontra no livro dos Provérbios, no livro da Sabedoria, no Eclesiastes, e toda aquela parte do Antigo Testamento que é chamada literatura sapiencial, que às vezes se encontra nos próprios Salmos. Então, como que essa literatura sapiencial diz, sim, nós reconhecemos que tem uma sabedoria vinda do pagão, vinda do grego, mas a gente recebeu de Deus de presente uma outra sabedoria, uma sabedoria misteriosa, e nos faz, mesmo sendo nós um povo pequeno, um povo desprezível, do ponto de vista humano, sermos um povo portador de uma sabedoria, conhecimento que é observado e contemplado pelo mundo inteiro. Depois, além desse diálogo e desse encontro, dessa reflexão
Houve também um momento de desencontro, que é narrado justamente no livro dos Macabeus, o imperador Antíoco IV, rei Antíoco da Síria, governando também toda a terra dos judeus da Judéia. Ele começa a querer impor aquela cultura, aquele modo de ser do grego para Israel, e uma boa parte do povo judeu adere a essa onda cultural. Boa parte, inclusive da elite econômica e também religiosa. Houve vários subsacerdotes, etc., que aderiram ao helenismo também. Então, mas um pequeno grupo entendeu que aquilo era uma agressão. E existia o núcleo da fé de Israel que nunca poderia se harmonizar com certos aspectos, com certos valores da cultura helênica, e ali o encontro ali não era possível. E foi em cima disso que aconteceu aquela grande resistência dos macabeus contra essa iniciativa de assimilação cultural, enfim, de perda da identidade daquele povo, daquela cultura e principalmente da fé do povo de Israel. É interessante que a igreja nos faça escutar tudo isso no final do ano litúrgico, onde, junto depois com o início do Advento, ela reflete sobre o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo. Então, aqui ela nos fala que, além do encontro da nossa fé cristã com as culturas, a nossa reflexão, os nossos pontos de colaboração, porque a igreja também, tudo aquilo que ela encontra de válido, tudo aquilo que ela encontra que promove a dignidade humana, ela caminha junto com a cultura do nosso tempo. Mas junto com isso, também, no nosso caso, existem aspectos que são incompatíveis, que a gente sempre tem que ter isso muito claro diante dos olhos, porque nunca vai acontecer uma assimilação total, porque ela significaria uma perda da nossa identidade e mais ainda uma perda da nossa fé, do nosso anúncio, daquela novidade que o Evangelho veio trazer ao mundo. E se a gente é fagocitado de tal forma por uma certa cultura, por uma certa mentalidade, por certas ideologias, a gente vai acabando por perder o anúncio. E aí nos vem aquela pergunta que também se refere ao fim dos tempos, né? Quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar fé sobre a terra? É uma pergunta que Jesus deixa de propósito sem resposta. E a resposta somos nós que temos que dar. Então, vamos pedir a Ele nessa Eucaristia que a gente saiba conhecer os sinais da Sua presença entre nós. No Evangelho aparece que Jesus que chora por uma Jerusalém que não soube reconhecer a sua visita, a sua presença. E a gente, pelo contrário, saiba que, como nós dizemos, né, na nossa liturgia, Ele está no meio de nós, Ele vive em nós vivemos nele, e nele nós nos tornamos sal da terra, luz do mundo, para anunciar a novidade do Evangelho. E a gente anuncia ela na língua grega de hoje, né, que é a língua da nossa cultura, dos tempos de hoje, mas também sabendo dizer, olha, a gente veio dizer uma coisa diferente, coisa que vocês ainda não escutaram. E que a gente possa ser portador dessa novidade, porque é a novidade que o coração humano anseia escutar, lá no profundo do seu ser.
Vamos pedir então a graça dessa luz, dessa fortaleza, na Eucaristia que nós vamos fazer.